Esse não é o maior problema. Esse é uma parte do problema. Eu acho que... E as questões de ficar ou não ficar, elas já são muito caras, eu já falei 2 ou 3 vezes. Enquanto eu estiver nominado, eu vou trabalhar com a ciência, com a técnica e com o planejamento, né? E aí o demais é só uma questão de estresse um pouco mais alto. Tem hora que o Tarcísio briga comigo, tem hora que o Onyx briga comigo, eu brigo com o Braga, o Braga puxa, o Fernando me puxa a orelha, e vai e vamos. É uma casa que hoje está todo mundo estressado por conta de um enorme problema para todas as nações do mundo. Olá, boa noite. Vamos começar mais um Diário da Quarentena, número 13. Hoje é um bom dia. Hoje usando uma nova tecnologia que está fazendo sucesso, de forma que apareça Ana Carolina. Ana Carolina, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje está simpática, animada, feliz e aparecendo. Segunda, né? Isso é segunda é o dia da depressão universal. Não, depressão universal é domingo à noite. E ontem a gente estava bem depressivo. Também só tem notícia ruim, a pessoa está presa há 11 dias, né, comendo só o que tem em casa. Quer dizer, continuo com a sensação de que as únicas pessoas que estão presas no universo somos nós. Somos nós. Porque depois do Bolsonaro passear pela cidade, eu percebi que aumentou o volume de gente aqui. Eu acho que o pessoal na segunda-feira começou a desistir da quarentena e aí o perigo começa. Ontem a gente estava fazendo a previsão, hoje parece que está todo mundo um pouquinho mais otimista com as coisas que estão acontecendo, porque provavelmente a gente não está contaminado e não está no hospital ainda, né? Mas eu acho que ela caiu ali no lado do filme. A vantagem do Zoom é um aplicativo que a gente está usando hoje aqui, ele vale 38 bilhões de dólares e não é à toa. Quer dizer, ele se tornou um aplicativo universal para escolas, para empresas, para negócios. Ele é fácil de usar, não estamos ganhando nada para fazer isso. E entre as maravilhas que o Zoom promete para a gente é a capacidade de a gente mudar o nosso layout. Olha que interessante, dá para mudar o fundo. Então, eu fiz um estilo jornal hoje aqui do lado, né? Dá para a gente assumir, falar do nosso canal, que a gente está fazendo o canal Contato, onde a gente tem feito algumas entrevistas interessantes, já tem uma agenda de entrevistas, depois eu vou contar para vocês. Eu posso estar voando no espaço sideral, olha que coisa sensacional, efeitos que antes a gente só tinha em filme de monstro, filme B de monstro. Aqui está o painel da minha página, também muito elegante, esse recorte fica sensacional. A situação da China, com o Mao Tse Tung zoado, né? Meus companheiros aqui, eu, Donald Trump, e agora fugiu o nome dele, o Xi Jinping e o vírus. Tá faltando o Bolsonaro aí. Mas o Bolsonaro é o vírus, né? Temos aqui nosso amigo Papa sozinho na Praça de São Pedro, judiação, né? Que mais que tem de bom aqui que dá? As ondas da crise, esse achei que ficou bem legal, né? Quer dizer, tem gente que acha que a recessão vai ser muito pior que a crise. E a minha filiação ao Partido Comunista, né, como uma forma de manter o canal de uma forma independente. Evitando esse tipo de coisa, eu resolvi deixar o painel o fundo da minha casa mesmo, então vai ficar com esse fundo mais simples, de modo que as pessoas saibam que a gente mora num lugar muito humilde. Ana Carolina, bom, hoje eu acho que as coisas começaram a se definir, primeiro porque na imprensa, especialmente na Rede Globo, em 24 horas do dia, os caras estão falando que tem que fazer reclusão, tem que ficar em casa. Então é o Putin falando que tem que ficar em casa, é o presidente, a Angela Merkel dizendo que tem que ficar em casa, o Trump falando que tem que ficar em casa, o Mandetta falando que tem que ficar em casa, o Paulo Guedes dizendo que tem que ficar em casa. Apesar que eu ouvi dizer que ele foi passear na praia de Ipanema na semana passada, contrariando a quarentena. Mas se eu fosse ele, eu também iria passear na praia de Ipanema, porque penso o seguinte: ele vai ter que enfrentar uma situação que ele não foi preparado psicologicamente para isso. Quer dizer, é um cara que talvez a gente possa considerar como católico e vai ter que rezar o terço budista. Quer dizer, ele é uma visão completamente diferente. Agora, há uma prática e aparentemente há uma tendência de forçar o Bolsonaro para o isolamento. O ministro Mandetta deve ter feito alguma reflexão sobre a vida dele. Chegou a seguinte: entre queimar meu filme, minha reputação de médico e beneficiar o chefe, que é o que muita gente passa por essa situação, né? Entre fazer o que tem que ser feito, puxar o saco do chefe,
eu diria que a maior parte das pessoas puxam o saco do chefe sem vergonha nenhuma, né? E nesse caso específico, ele falou, entre a minha reputação e puxar o saco do chefe, eu vou seguir a minha reputação, deixando o Bolsonaro numa situação que ele não curte, que é a situação de sinuca de bico. Quer dizer, ele não pode mandar o Mandetta embora, porque se mandar o Mandetta embora, o mundo cai sobre ele. Quem que ele vai colocar? Algum negacionista do coronavírus? E no outro extremo, ele vai ter que aguentar isso, vai continuar fazendo as abobrinhas dele, passear por aí, dar a mão pro pessoal, até a doença atingir alguém próximo a ele, da família, que ele tenha um outro choque. Apesar que o cara já foi esfaqueado e não mudou, né, qual que é a percepção que a gente tem sobre alguma mudança dele? Ana Carolina, comente alguma coisa sobre o nosso dia. Bolsonaro sempre surpreendendo, né? Ele sempre vai continuar sendo do contra. O panelaço aqui estava bem forte, eu não sei como foi aí na sua região. Aqui hoje foi fortíssimo, acho que foi um dos dias que foi mais forte e que durou mais. Mas o pessoal está usando isso de válvula de escape, é covardia também, né? Concorda? Você não tem o que fazer. Não sei, não. Porque podia xingar a sogra, xingar a mulher, não, mas estão xingando o Bolsonaro, com todas as letras. O que eu estou percebendo é uma mobilização maior das pessoas para tentar voltar à rotina. Então, hoje, os alunos já voltaram às aulas, o trabalho teve aulas praticamente... online, aulas online. Aulas web, que é o síncronas, né? O trabalho também, as pessoas estão trabalhando bastante, apesar de a gente trabalhar o dobro em casa, está tentando manter uma rotina e que as pessoas estão trabalhando muito mais em casa do que trabalhavam. Sim. Eu pelo menos estou trabalhando mais e me estressando mais. Então provavelmente vai ser assim daqui adiante. As empresas vão fechar seus lugares e a gente vai trabalhar agora 24 horas em casa, tudo junto e misturado. As pessoas sentem mais saudade, né, da rotina, do café da Copa, do almoço com os colegas, dar uma caminhadinha. Então, isso faz falta. Mas, realmente, a gente está trabalhando bem mais e como tem muita gente ainda se adaptando às ferramentas, a gente, por exemplo, tem um estresse envolvido, né? Mas eu acho que a gente está caminhando melhor. Não sei se é porque é segunda-feira, vamos ver se até sexta-feira eu estou com a mesma opinião. Mas estou acompanhando as notícias. Hoje teve uma live, né, da Organização Mundial da Saúde recomendando fortemente que os países façam a opção pela quarentena, né? Até perguntam o que as pessoas acham dos palpites do Bolsonaro e eles recomendam fortemente para não ouvir esse tipo de conversa, que é para ficar em casa mesmo para se resguardar. Só que a gente vê que o aspecto político aqui no Brasil ainda está muito forte, né? Enquanto outros presidentes estavam resistentes, tipo Trump, o Bolsonaro ainda continua querendo o seu do contra. Não sei onde ele acha que isso vai levar. Você tem algum palpite? Conversando com pessoas aí, aparentemente ele já percebeu, veja, a crise política do Bolsonaro já vinha de antes do coronavírus. Apesar do Guedes ter feito uma live meio que inapropriada para uma corretora de valores, a XP, no sábado, o Bolsonaro ele já não tinha essa sustentação e parece que ele traça o caminho dele, como única forma de ele conseguir se bater no governo é de dar um golpe, né? Eu posso estar exagerando nisso, mas à medida que ele vai se isolando, à medida que ele vai apostando cada vez mais nas pessoas, nas redes sociais, nos grupos que o apoiam, nos radicais que o apoiam, ele provavelmente vai estar caminhando para um radicalismo, para um rompimento, né? Só que, assim, a minha visão é que aparentemente ele não se sustenta nesse rompimento, né? Quer dizer, se forem para os militares tomarem o poder, e que eu não acho que seja uma probabilidade baixa, né? Eles não vão deixar um capitão lá como presidente, né? Até porque ele não tem tido essa capacidade de articular adequadamente. Agora, ele cria essa oposição dele é porque as pessoas que o apoiam, né? Eu estava assistindo uma outra live de um outro banco que tinha o dono da Havan, o dono da Riachuelo, né? E mesmo alguns médicos aí, tem um médico
falando sobre ter que sair e tudo mais. Assim, os argumentos são fracos de quem diz que tem que sair. A gente não tem certeza que tem que ficar, né? Vamos lá, nós não somos médicos, não somos especialistas. Mas no risco, quer dizer, não sair, a probabilidade de você se contaminar é menor e todos os indicativos mostram que essa curva de contágio vai diminuir. Ontem eu estava lendo um artigo que conta a história da gripe espanhola no Rio de Janeiro, né? São Paulo também teve, mas assim, esse era falando sobre o Rio de Janeiro. E o que é interessante é que a gripe chegou, sei lá, no dia 19 de setembro de 1918, né? Ela veio num navio que parou em Recife, depois parou em Salvador, depois parou no Rio e foi para a Argentina, provavelmente levou o vírus para todo esse lugar. Morreram 2 moças em Recife e no Rio de Janeiro foi realmente uma pandemia, morreu muita gente, tinha corpos acumulados nas portas, ninguém queria enterrar, a prefeitura mandava pegar as pessoas na rua para enterrar, e de repente a crise acabou. Em dezembro já não tinha mais gripe espanhola, porque aparentemente o que aconteceu foi que o vírus teve aquela saturação, né? Ele contamina muita gente já estando contaminado ou não, ele termina o ciclo, né? O que eu acho que pode acontecer, porque tem acontecido na China, esse é o grande detalhe, quer dizer, a China já demonstra que passou por isso. Então, se a gente aguentar mais 2 meses, 3 meses, a gente vai passar por essa situação. De novo, nós não somos especialistas em infectologia. Agora, o problema macro dessa história toda é que as decisões econômicas no Brasil não vão sair. Nós estamos no dia 30 de março, os bancos não estão liberando crédito, o dinheiro não está disponível, boa parte das coisas que o pessoal anunciou tem que passar pelo Congresso, tem que ter medida provisória, tem que ter, sei lá, tem que ter alguma coisa, alguma regra, e depois de ter a regra tem que ter a operacionalização, quer dizer, tem que ter o cara vai receber o dinheiro como lá na ponta, e aí a gente começa a perceber que a velocidade disso não vai ser a velocidade que a gente precisa. E dia 5 agora o pessoal tem folha, tem que pagar aluguel do restaurante, do salão, e aí a gente vai entrar num pandemônio que talvez aí seja o cálculo do Bolsonaro, o cálculo dele de tirar das costas dele a culpa econômica. Eu estou falando que tinha que trabalhar para ir bem, e os comunistas aí estão falando que não é para trabalhar, por isso que nós estamos lascados. Não sei se você chegou a ver uma matéria falando sobre que o The Washington Post fez um artigo pedindo o impeachment do Bolsonaro. Você chegou a ver isso? Vi, enfim, faz sentido, né? Tem gente que está dando esse argumento de que tem que fazer o impeachment do Bolsonaro. Espera que eu estou voando aqui na baixa gravidade. Que tem que fazer o impeachment do Bolsonaro porque ele está barrando. Hoje o Ciro Gomes, o Boulos e o Haddad assinaram um manifesto contra o Bolsonaro. Só faltava eles assinarem a favor. Aí o mundo ia estar complicado, né? Eu fico com uma opinião que eu tenho ouvido que assim não é hora de falar em impeachment. A menos que ele comece a fazer, a menos que ele decrete, por exemplo, que as pessoas têm que abrir as lojas, né? A gente espera que o Supremo e o Congresso, que são 2 entidades que demoram demais para fazer o que precisa ser feito, barrem, né? E acho que o Supremo tem condições de barrar as loucuras do Bolsonaro. Agora, impeachment, eu acho que é oportunista, né? Eu acho que acaba sendo um oportunismo você querer barrar o Bolsonaro, a menos que ele ele tem feito alguma coisa estúpida, que é sair sozinho não, sai cheio de segurança, mas sair, cumprimentar as pessoas, tudo mais. Ele está no direito de liberdade dele. Eu estava lendo que na Suécia eles estão vivendo assim. Provavelmente vão ter consequências sérias no contágio. Agora, ele está no direito dele, de autoridade de presidente. Agora, se ele chegar com alguma medida em que ele proíbe o isolamento, aí nós teremos um problema e alguém vai ter que impedir ele. Agora, um processo de impeachment agora seria o trauma do trauma, louco, né? Mais 6 meses aí para votar, para ficar uma baixaria. É mais fácil pressionar ele para renunciar, porque eu também duvido que ele renuncie, né? Ou que cheguem para ele, porque acho que os militares têm essa capacidade de chegar para ele e falar: capitão, chega, já deu enough, e vamos para o próximo porque você não está dando conta, né? Mas
eu acho que tem um oportunismo grande disso, e assim, quem é o Washington Post para falar isso, entendeu? Eu não li, eu li lá, mas não vi quem que escreveu e tudo mais. Quer dizer, eles têm que cuidar da parte deles que eles não fizeram direito, né? O Trump mudou de opinião na hora que ele recebeu a notícia de que poderia ter mais de 1 milhão de mortos nos Estados Unidos. Ele também está louco de vontade de demitir aquele cientista, aquele médico baixinho que fica do lado dele, só que ele percebeu, ele é mais esperto que o Bolsonaro, ele percebeu que se ele fizer isso, ele está enrascado, e aí agora ele assumiu a posição de estadista, e vamos ver uma diferença. Os Estados Unidos têm dinheiro para passar por uma situação como essa. Hoje o Mansueto Almeida, por exemplo, que é um cara considerado, ele estava lá dizendo que os 600 conto para as pessoas é mais do que suficiente, ou é suficiente. Quer dizer, também faz bastante tempo que ele não vive com 600 reais. E aí você tem esse pessoal fiscalista que quer fazer controle fiscal durante uma pandemia, durante um desastre. Quer dizer, tem muita gente que não entendeu ainda o grau da seriedade. E é gozado que as pessoas, quando vão morar em Brasília, parece que começam a ter em certos lugares de Brasília, né? Não é Brasília inteira, mas quando o cara vai morar lá no Palácio, no Hotel das Estrelas, que fica do lado do Palácio, a hora que o cara mora lá, ele começa a viver num mundo paralelo de achar que o mundo é aquilo, que os recursos são ilimitados para eles e não tem nada para os outros. Quer dizer, até agora, baixar salário de funcionário público, baixar benefício de deputado, cortar regalia do judiciário, até agora nada. Mas estavam querendo dar R$200, então de 200 para 600 já é um avanço tremendo. Vamos fazer isso, vamos cortar a sua remuneração e vamos pagar 600 conto para você, que você vai ficar muito feliz. Não, eu não tenho nem como pedir. Não tenho nem como pedir a remuneração você acha de que 600. Você acha que é a única que não tem como pedir? Pergunta para o cara que vende fruta na Paulista, que vende aquele yakisoba cheio de pó, o cara que vende água no Farol, se ele sabe aonde pedir. A hora que faltar o dinheiro, ele vai bater, ele vai pegar fila na Caixa Econômica Federal, que é tudo que a gente quer. Vamos dar uma senha para ele, ele vai ficar 5 horas sentado lá numa Caixa Econômica Federal lotada, respirando o ar que ninguém sabe, para tentar conseguir 600 conto. Então, essa é a situação que a gente tem, né? Agora até me veio uma ideia, você podia pagar esse dinheiro na zona eleitoral, né? Usa o cadastro eleitoral, porque todo mundo tem um cadastro eleitoral, paga, monta as unidades. Eu gostei dessa ideia, hein? Paga na zona eleitoral, vai lá, faz um cheque para o cara, cada um recebe um cheque nominal, monta sessões eleitorais e entrega o cheque para o pessoal. É o único cadastro. Ainda mais numa época eleitoral. Bom, aí a gente tem que escolher entre comer e votar, né? Esse é o ponto. Mas o brasileiro também é uma coisa engraçada, né? Realmente o Bolsonaro tem razão, que o brasileiro precisa ser estudado, mas não no aspecto de se jogar no esgoto. Porque começa uma crise, uma pandemia, e a gente resolve querer fazer tudo de uma vez. Uma faxina completa. A gente quer vencer o coronavírus, a gente quer que seja aprovado um monte de medidas que estão há séculos para serem votadas, a gente quer tirar o presidente, tudo de uma vez só. Não, mas ninguém quer tirar o presidente. Quem quer tirar o presidente é o Washington Post. Nós não queremos tirar o presidente. Os panelaços aqui, se você for ouvir os panelaços, você vai falar, querem tirar, arrancar a tapa ao presidente. Essa panelaço é coisa de comunista, entendeu? É comunista que tá. Não. Fazer panelaço. Até o meu porteiro, que não é comunista e votou no Bolsonaro, está reclamando das atitudes dele. Mas estressado, a pessoa está estressada, coitada, com o ambiente que ela está vivendo, ela precisa bater panela, precisa quebrar alguma coisa. Ela vai para o panelaço. O que eu vejo, assim, eu concordo que assim, a forma estúpida como ele lida com as coisas deixa as pessoas mais desanimadas, né? Agora, o ponto-chave disso é que a gente não está prestando atenção num grupo gigantesco de pessoas. Eu estava conversando no nosso canalzinho, vou pôr aqui a imagem do nosso canal, do nosso contato, que está ficando bem legal, né? Alguém apitou aqui. O contato é um programinha que a gente está fazendo aí com o pessoal com convidados externos aí. Eu comecei com um colega meu, economista, que foi aluno da FIA, André Castelli. Desculpa, André. A gente conversou bastante sobre economia. No segundo nós fizemos com o Giovanni Bevilacqua, está melhor do que eu, que é do Sebrae, é um entusiasta dessa questão da micro e pequena empresa e a parte do crédito.
O quarto, provavelmente o terceiro, nós vamos falar com o Márcio Godo. Não posso errar o nome das pessoas, mas ainda não decorei. Que é uma pessoa do IPEA, um economista do IPEA que estuda a dificuldade de chegar ao crédito nas pequenas empresas. E tem mais uma lista de convidados aí que vão vir. Assim, eu estou surpreso como as pessoas estão topando e gostando de participar disso. E o que ele me disse, assim, que 30%, se eu não me engano, do PIB brasileiro é de pequenas e médias empresas, né? E, assim, 80% do crédito vai para as grandes empresas, 20% vai para as pequenas. Então, o pequeno empresário, ele está desassistido. E agora não me lembro o número, mas acho que é 60%, 80% da população do Brasil é empregada em pequenos negócios. Quer dizer, se você pegar as grandes corporações, elas não empregam tanta gente. Então, se não tiver uma atenção, e não tem, a atenção não existe, o crédito não está dado, o processo operacional não está, e a mensagem do Bolsonaro é muito ruim, porque a hora que ele fala que precisa voltar a trabalhar, é mais ou menos como se ele falasse para a equipe econômica, não, daqui a pouco passa e não precisa ajudar agora. E não é isso que vai acontecer. Até porque o fato de você soltar as pessoas na rua e falar comece a andar, não significa que as pessoas vão consumir. No atual estágio que a gente está de tensão e de crise, muito provavelmente a gente não vai voltar para um shopping center para comprar sapato. Você tem pensado em comprar sapato, tênis nas últimas semanas? Não, até porque numa quarentena como essa, a gente começa a usar umas roupas velhas que não servem, faz limpa no armário, aquelas meias descobre roupa que não tem. As meias que eu tinha que ter jogado fora são confortáveis e atendem muito bem o que eu preciso aqui. Comprar roupa nova vai demorar bastante tempo para comprar. E aí? Né? Então, por isso que o cara da Havan, o cara da Riachuelo estão desesperados, porque eles falam, não, nós temos caixa para bancar. Tem caixa até certo ponto. Deve ter. Eles disseram que tem 3 meses de caixa para bancar, mas bate o desespero. E é essa pressão do empresariado é que faz o Bolsonaro ter essas atitudes que parecem um tanto quanto literalmente estúpidas. Não é estúpidas, é contra o senso global, né? E ele é um cara que sempre gostou de encrenca, ele está comprando o risco disso. Não sei se você chegou a ver uma entrevista muito boa que saiu com aquele Ricardo Paes de Barros, que foi um dos criadores do Bolsa Família. Do Plano Real. Eu achei muito boa a entrevista dele, falando que o Brasil tem dinheiro mais do que suficiente para ajudar todas as pessoas que são afetadas pelo corona, mas que o grande problema brasileiro ainda é a comunicação. Eu achei muito boa, porque ele foi uma das poucas pessoas a falar isso abertamente, que essa interface governo com quem realmente precisa do dinheiro, ela é muito mal feita. Eu acho que é até para benefício do próprio governo. Então, mas é o que os economistas assim clássicos, liberais, dizem em termos de distribuição de renda. Distribuição de renda, você tem que dar o dinheiro na mão da pessoa, né? E aí, o Bolsa Família, que na verdade começou como Bolsa Escola, lá do tempo da doutora Ruth, que era o quê? Era pegar, dar um cartãozinho na mão da mãe e passar esse dinheiro direto para ela, que não passasse para o governo federal, que não passasse para o governo estadual, que não passasse para o prefeito, para o vereador, que se passar por todo mundo não chega, né? Então, veja bem, um país que tem gasto coisa de 500 bilhões de reais em juros da dívida, e gasta 27 bilhões em benefícios sociais, é uma vergonha, que a gente gasta 20 vezes a mais com pagamento de juros, dessa classe que não quer emprestar o dinheiro. O discurso hoje parece totalmente socialista, mas não é. Nós somos um país rico e que teria condições de levar recursos para essas pessoas, de distribuir renda. Só que se só distribui renda tirando de quem ganha mais para quem ganha menos. E o que é impressionante o Brasil é aquele país que a lei não pega, né? A lei não pegou. Então, no Brasil, a gente tolera o informal. O informal é contabilizado no PIB. Né, conversando, né, com nossos colegas que estão participando do contato, um deles disse para mim, há uma estimativa quase certa de que nós temos um outro PIB informal, e a gente não toma nenhuma atitude de formalizar esse pessoal. Por que o pessoal também não quer ser formalizado? Porque senão vai pagar imposto, vai passar por más situações, enfim, vai ter o ônus vai ter o bônus e principalmente o ônus de ser oficial. Então, a informalidade é uma maravilha para quem é informal, até o momento em que você tem uma encrenca como essa.
Então, realmente, dinheiro não falta. Falta o quê? Usar um cadastro único, ter um canal único de levar recursos para essas pessoas. E o Estado tem que parar com essa burocracia. Quer dizer, num momento de crise como esse, nós estamos efetivamente vendo qual que é a grande dificuldade do país. A grande dificuldade do país é ter a capacidade de, enfim, chegar na ponta, chegar em quem precisa, né? E aquilo que ele falou de comunicação é mais do que comunicação, é a capacidade de se mostrar Estado onde precisa. A gente tolera a pessoa sem receber, a gente tolera a pessoa morando numa favela sem registro, a pessoa tolera ela trabalhar sem registro, a gente tolera tudo isso, e vai chegar uma hora que nós vamos ter que parar de tolerar tudo isso. E você acha que o sistema europeu é melhor do que o brasileiro nesse aspecto? É menos desigual? O sistema europeu é menos desigual, mas ele é insustentável. Quer dizer, você não tem condição de manter aquele estado de bem-estar social, e mesmo você falou alguns programas atrás que você tem um impacto de refugiado, de gente que está imigrando para lá só por conta disso. Você tem o problema da produtividade, quer dizer, o pessoal mora na França, trabalha 6 horas por dia e passa 7 num café lá, lendo livro e comendo crepe, não se sustenta. Então, é um modelo que não se sustenta, mas é necessário, e acho que essa crise vai levar a isso, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, que você tem que ter um estado de bem-estar social mínimo. Porque na hora que você tem uma pandemia, não é só o bonitão que foi para Trancoso, vindo da Itália, que está passando a gripe, mas a hora que isso pega em lugares com baixo saneamento, com baixa organização social, com baixo acesso à saúde, isso passa para todo mundo e aí a gente tem uma catástrofe, como é o que pode acontecer, né? Mas nos últimos anos a gente acha que piorou nessa questão da desigualdade. Não que a gente estivesse melhorando, mas a gente deu uma piorada forte. Mas é o problema da crise econômica. Qualquer crise econômica que a gente tenha, quem está bem fica melhor, sobrevive melhor, e quem está mal fica pior. E assim, não há dúvidas. Esta crise vai fazer com que quem é rico fique mais rico e com quem é pobre fique mais pobre. Vai ser uma outra carnificina. E aí, bancos, empresas, conglomerados gigantes, quem tem dinheiro no mundo, de novo, vai se dar muito bem nesse momento de crise. Isso que era para terminar com alto astral, né? Não, mas nós temos esperança, claro. O governo vai dar uma ajuda de R$600. Então, vamos pegar a senha para ver se sobra alguma coisa para nós também. Não, bom, gente, tem que ser positivo, Vamos ser. Né? Fala alguma coisa positiva. O que você ouviu de positivo hoje que pode ser positivo? O que eu ouvi de positivo? A questão das vacinas, dos testes, de que as pessoas estão usando já lá aquelas substâncias e estão conseguindo a recuperação de pessoas que estavam na UTI. Hoje então, eu vi uma notícia vírus... que a Johnson & Johnson começou já um processo de testes para ter uma vacina em 2021, né? Começo de 2021. Teste massivo a Johnson está fazendo. Começo de setembro já começa a ter alguma perspectiva. Eu acho que a gente passa por isso. Eu acho que até setembro, outubro, talvez a situação seja diferente. Mas o grande problema é o econômico. O econômico já está feito, o estrago já está feito. É como a gente vai reagir a isso que vai ser a diferença. E aí uma coisa que eu ouvi hoje na Globo, aquele André Trigueiro, às vezes eu acho ele um tanto quanto politicamente correto demais, né? Mas ele falou um negócio interessante, ele falou assim, nós estamos vivendo um momento em que as empresas, os headhunters, vão ter que começar a buscar gente criativa para enfrentar nossa nova fase. Vamos pegar nós aqui no negócio de educação, o que está acontecendo com a gente? O risco é os caras começar a gostar de educação à distância e a gente não ter mais aula para dar ao vivo, né? Que é um grande prazer, mas talvez a dinâmica seja outra, o mercado seja outro. E isso vai acontecer em vários segmentos que estão passando por essa transformação. Vale esperar. A gente está trabalhando com alguns cenários aí, vamos ver se nos próximos dias a gente consegue disponibilizar alguma coisa para todo mundo. O pessoal agora está começando... cenários, Oi? Desde a semana passada você está prometendo cenários. Nós temos 2 meses aí para fazer cenário. Pode ficar tranquilo que a quarentena vai demorar mais tempo.
Eu acho que algumas mudanças elas já estavam destinadas a acontecer, que pelo menos, por exemplo, no nosso caso de educação, a gente já estava fazendo uma migração para o online, de uma forma mais devagar, tendo uma adaptação, tanto dos professores quanto dos alunos, e agora a gente foi meio que forçado a migrar, a mudar. Então tem o lado bom e o lado ruim disso. Mas eu acho que no final, talvez Algo um novo vai saldo. vir. O novo vai vir, mas eu acho que ainda não vai substituir o presencial. As pessoas têm muita falta do contato. Nada substitui o talento. Não, não. E as pessoas reservarem um momento ali. Em casa ainda, eu percebi isso conversando com os alunos durante o intervalo aqui da aula. Porque no intervalo ainda também a gente tem bate-papo com os alunos. Tem gato, cachorro, criança, filho, cozinha. É isso. É filho, é marido. Dos Então, gatos. Os gatos são... uma aluna ainda comentou... Estão tudo preso lá no quarto. É. Uma aluna ainda comentou que quando ela ia para aula presencial, ela era o momento dela, entendeu? Que a família respeitava, o marido respeitava, e aí ela ficava, isso era para ela, aquela hora. E agora está sendo mais difícil. Então, eu acho que ainda não vai substituir. É que nem a época que falava, o e-book vai substituir o livro impresso. A gente viu que isso não aconteceu. Mas talvez a proporção mude. E com uma proporção diferente, talvez as coisas sejam mais interessantes, né? Sim. Vamos ver, fica para um capítulo especial. Muito bem, Ana Carolina, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi mais animada que ontem, vai ser mais desanimada que amanhã. E vamos ver se as perspectivas melhoram, especialmente. Hoje teve alguns sinais aí positivos de que esse nosso isolamento, nós dois isolados, tem provocado uma queda na contaminação em São Paulo. É certo que tem uma estimativa de 10 a 20 vezes o número de infectados que não é visível. Mas, aparentemente, o processo de acabar com isso tem que infectar a gente mesmo, e tem que muita gente ser infectada, se curar e nem saber que teve a doença para a gente poder passar por isso. Boa noite e fiquem com a música depois desse nosso evento. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Per la prima volta alla televisione italiana, James Brown. All right, come on, baby, baby, baby.